Nós vamos iniciar pela neutralização labial, ok? Então aqui eu fiz o desenho de um lábio, né? Nós temos um exemplo, um molde, e eu vou mostrar para vocês na teoria como executar a técnica de neutralização. Lembrando que existem duas possibilidades. Pode ser que você consiga executar a neutralização no mesmo dia em que aplica a cor. Isso acontece muito quando os lábios são levemente roxeados. E aí você pode fazer uma passada, duas do neutralizer, ou seja, neutralizando esse lábio antes de aplicar a cor, ou então você pode até incluir o neutralizer no pigmento escolhido quando o lábio não é muito roxeado e nem escuro, somente quando ele é um pouco mais frio na borda, tá? Então, como são duas formas, aqui eu vou explicar para vocês somente a neutralização, quando você precisa fazer o trabalho, esperar cicatrizar e depois aplicar a cor. Quando você pode fazer no mesmo dia, é um lábio levemente roxeado. Então você vai fazer uma, no máximo duas passadas, cada uma em um sentido na diagonal, diagonal direita, diagonal esquerda e acabou. Depois já vem com a cor, ou então você pode inclusive incluir no pigmento e fazer a técnica desejada de uma vez, tá bom? Vamos considerar aqui uma neutralização pura, onde você vai fazer, esperar cicatrizar 45 dias para depois fazer a aplicação da cor. Como fazer isso? Primeira coisa, eu não marco o contorno em neutralização, ok? Normalmente a neutralização é mais voltada para a região superior, é muito comum os lábios serem escuros na região superior, no contorno ou nas comissuras da região inferior. Pode, é claro, ser que todo o lábio seja escuro e aí você precise executar em toda a técnica. A neutralização ela vai funcionar bem parecido com a técnica de revitalização. Porém, o que muda aqui é o movimento, né? Aqui nós faremos um movimento mais longo, com menos pressão, numa frequência média, para não pigmentar o lábio. Nós queremos fazer superficialmente, tá? Apesar da execução ser bem parecida, né? O que vai mudar é só o movimento ser mais longo. Na neutralização, você não pode pesar ou fazer muito próximo, né, a passada, o direcionamento, porque a ideia aqui não é pigmentar o lábio de laranja, só mesmo neutralizar esse fundo mais frio dos lábios, que normalmente é roxo ou marrom. Bom, como que a gente começa, pessoal? Eu trabalho com duas direções iniciais, então nós faremos primeiro a primeira passada em todo o lábio na direção diagonal, todo o lábio, mesmo que somente algumas áreas sejam mais escuras, tá? Eu vou representar isso para vocês de uma forma mais clara. Suponhamos que somente essa região aqui, né, o contorno do lábio de sua cliente seja mais escuro. Que é mais comum, né? As comissuras inferiores e o lábio superior. O que fazer nesse caso quando não é todo o lábio, Nanda? Bom, a primeira passada você vai fazer em todo o lábio, ok? Depois, a segunda, de repente a terceira passada, somente na região mais escura. Combinado? Então vamos seguir dessa forma aqui, exemplificando para vocês como se fosse o meu dermógrafo. Primeira passada toda na diagonal em todo o lábio. Movimento mais longo, pendular e mais espaçado. Vamos fazer agora uma passada por completo no lábio inferior. Mais espaçado, movimento longo e na mesma direção que foi feito o superior.
Certo, pessoal? Por que nós precisamos fazer toda essa passada? Para ficar uniforme. Lembrando que quando nós fazemos isso, nós precisamos trabalhar com uma mão bem leve, né? Para não pigmentar de laranja o lábio. Só dar um fundo mais rosado, que o laranja tem esse poder quando feito da forma correta. Aí lembrem que eu mostrei para vocês que o contorno do lábio é mais escuro e as comissuras? Na segunda passada, nós vamos mudar o direcionamento, porém nós faremos apenas nas regiões mais escuras. Não é mais necessário fazer em todo o lábio, a menos que todo o lábio fosse escuro, ok? Então, essa segunda passada eu vou fazer na direção oposta da primeira e somente na região mais escura. Da mesma forma, um movimento mais longo, tá? Mais espaçado, porém só nessa região. Esse efeito, na vida real, não fica laranja. Quando você faz da forma como está sendo instruído, né, como nós estamos repassando, você vai notar visivelmente essa região ficando clara com fundo mais rosado, tá? Porque o laranja, em cima do marrom, ele tem, né, ou do roxo, ele tem esse poder de deixar mais rosado. Faremos aqui também na comissura. E desse lado também. Bom, se a cor destoar muito, realmente esse contorno for muito escuro, talvez você precise da terceira passada. E aí eu recomendo você fazer essa terceira passada na vertical. Pessoal, o bom dessa técnica é que quando você está executando na modelo ou na cliente, é notório o clareamento, então você vai conseguir sentir a necessidade de uma terceira passada ou de fazer aquela região mais uma vez, porque isso vai respondendo a cada vez que você passa a boca, né, a tonalidade ela vai uniformizando com a região mais clara e você vai sentindo se há ou não a necessidade. Trabalharemos com agulha de uma ponta. Pode ser de 0,25 ou 0,30 milímetros, tá bom? Nós faremos numa frequência média. Então, no dermógrafo da Gama, eu uso em torno de 180 a 200 Hz, tá? Lembrando que o movimento é longo, rápido, mais espaçado e leve. E também trabalharemos com... Isso é muito importante, com a angulação de 90 graus, principalmente pelo fato de estarmos trabalhando com um pigmento laranja. Nós não queremos um lábio laranja, não é a intenção. Por isso, se você trabalhar na diagonal com a sua agulha, você vai acabar pigmentando o lábio de laranja. Então, neutralização só podemos fazer qualquer uma das regiões, comissura, centro, sempre a 90 graus. Combinado? E o movimento aqui é pendular longo, tá? Então, nós faremos um movimento pendular, longo e rápido também.